Se você tem algum canal no seu dente, eu peço que você assista esse vídeo. E se você é dentista, eu também peço que você assista esse vídeo. Eu também estou de queixo caído. Esse dentista que virou cientista porque ele fez várias pesquisas relacionadas a esse tema de canal. Inclusive, ele ganhou vários prêmios relacionados à endodontia, ou seja, o tratamento de canal. Ele foi um dos pioneiros, ele era um dos maiores dentro dos Estados Unidos. O nome dele é George Maney. E ele escreveu um livro chamado Root Canal Cover-Up. Eu acho que é isso mesmo que eu vou deixar. Escreveu 5.000 estudos relacionados canal, com problemas de saúde, como pressão alta, problema de coração, artrite, entre outras coisas. Essa paciente que chegou no consultório dele, que deu início à pesquisa, cadeirante, com problemas de artrite, né, que levou ela a ser cadeirante, e ela tinha um canal. Até então ele não tinha relacionado nenhuma das duas coisas, mas ele perguntou se ele podia extrair o dente, porque o dente que tinha o canal estava um pouco estranho, apesar dela não sentir nada, e ela topou, ele extraiu o dente dela. 2 semanas depois ela liga pra ele e fala: doutor, eu estou andando de novo, eu não sinto mais nenhuma dor relacionada à minha artrite. E ela falou pra ele: eu acho que foi aquele dente que você tirou. O tio George falou: imagina, nada a ver, mas traz o dente pra mim, que ele tinha dado o dente pra ela. Então ele pega o dente, pede ela o dente, coloca nas costas de um coelho pra fazer uma pesquisa. 3 dias depois, o coelho com sintomas de artrite vem a óbito. Aí ele falou: não, deve ser a cirurgia que eu fiz, né? A incisão, o corte que eu fiz pra colocar o dente. Então ele pega uma moeda, coloca nas costas do coelho. O coelho não morre. Passa 1 semana, 2 semanas, não morre. Na verdade, aquela moeda é encapsulada, né, pelo corpo, mas não leva ele a óbito. Então ele resolveu, pensou com ele: não, mas deve ser porque o dente era muito grande. Ele corta um pedaço daquele dente da mulher e coloca em um outro coelho. Menos de 3 dias, o coelho morre também com sintomas de artrite. E ele faz isso com vários coelhos. Até o ponto que ele chega: esse dente pode ter uma boa relação mesmo. Em outro momento, chega um paciente com pressão alta, se queixando de vários problemas de saúde, principalmente pressão alta. Quando ele vai olhar a boca do paciente, ele tinha um tratamento de canal. E ele também pede se ele poderia extrair aquele dente, o paciente topa. Algumas semanas depois, ele liga pro paciente, o paciente não estava mais com pressão alta. Então ele pega o dente do paciente e coloca em outro coelho. E estranhamente, o coelho vem a óbito com menos de 1 semana, com pressão alta também e morte de ataque cardíaco. Para resumir para vocês, ele matou mais de 5.000 coelhos, colocando o dente de pessoas com problemas de saúde em mais ou menos 40 anos de pesquisa. Isso porque, segundo ele, você não consegue eliminar todas as bactérias ali do canal. Por mais que você limpe ele, né, passe todos os protocolos, você não consegue eliminar 100% das bactérias. E aquelas bactérias que estão ali, ao passar dos anos, essas bactérias ficando no canal durante muito tempo, é que elas vão sofrendo mutações. Essas mutações vão fazer que elas sejam cada vez mais superbactérias, digamos. E o seu corpo, ele não consegue mais entrar no canal, porque como o dente está morto, está desligado ali as conexões, o sangue não consegue. O que combate uma infecção é quando o sangue consegue ir lá, né, com as células de defesa e combater aquela infecção. Então, é basicamente uma bactéria que está o tempo todo ali só mutando e ficando cada vez mais forte, e o seu corpo nunca consegue chegar até ela e combater. Inclusive, é por isso que, segundo ele, as pessoas sofrem de pressão alta, porque o coração começa a bombear cada vez mais sangue para tentar chegar naquele local que ele sempre percebe que está tendo uma infecção. Então, ele começa a jogar o sangue mais forte para sempre tentar ir naquele local e combater aquela bactéria, o que nunca acontece. E ao longo dos anos, a pessoa tomando antibiótico, essas coisas, e pior do que são as bactérias mutando, cada vez ficando mais fortes dentro do dente. Pior do que isso, elas estão o tempo todo liberando toxina dentro do corpo. E essas toxinas da bactéria, além da bactéria, tem as toxinas que ela libera o tempo todo jogando no seu sangue, principalmente uma pessoa que já tem predisposição genética a ter algum problema de saúde. Isso aumenta muito a chance dela ter algum problema, principalmente de coração. A maior morte de pessoas nos Estados Unidos, uns anos pra frente, ele estava prevendo, né, seria por problemas de coração, e ele não está errado. Hoje, realmente, atualmente, o que mais mata nos Estados Unidos são problemas de coração. E no Brasil morre 570.000 pessoas por ano com problemas de coração. Então a pergunta que não quer calar: se existe mesmo uma relação do canal, né, com problemas de saúde, principalmente de coração, por que não existe pesquisa e por que as pessoas não estão falando sobre isso? Eu, como dentista, eu não fazia ideia disso, eu também tô em choque. Esse dentista foi, inclusive, visto como inimigo da odontologia. E aqui eu quero que vocês tirem conclusões de vocês. Esse livro está publicado, não sou eu que estou inventando, é um livro publicado, muito bem conceituado, então quero deixar só um paralelo relacionado a isso para vocês, que vocês tirem suas próprias conclusões. Você sabia que já existiu um cara que descobriu uma forma de fazer energia através de água? O que isso tem a ver com dente? Isso que você já vai entender. E esse cara estava indo apresentar o projeto dele para pessoas de uma empresa muito grande, e no aeroporto ele foi morto. Porque muitas pessoas ganham dinheiro com essa fonte de energia de petróleo, né, a combustão e etc. E não tem um interesse verdadeiro que você descubra uma fonte limpa, fácil e barata de energia, né? Então, é normal que quando existe esse tipo de pesquisa que vai na contramão de um mercado financeiro, realmente não é pesquisas que interessam para a classe. Por isso que são pouco faladas e até pouco divulgadas. E se você, como eu, também ficou chocado que esse vídeo, não deixe de compartilhar com as pessoas, para que essa informação chegue a mais gente. E, principalmente, me conta aqui se você tem algum problema de canal. Todo mundo correr agora e arrancar os dentes que tem canal, tá? Eu quero só fazer uma reflexão sobre isso, até porque existe muito poucas pesquisas, além da pesquisa desse pesquisador, o George, né? O que deveria ter muito mais, já que a pesquisa dele é bem fundamentada, deveria ter outras pesquisas, né, solidificando o que ele tá dizendo. Aí sim poderíamos tomar decisões mais assertivas.